Oi, eu recebi essa pergunta de uma aluna minha numa caixinha que eu abri esses dias e resolvi vir aqui comentar. Talvez o vídeo não fique tão curto, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Feminismo tem a ver com tribal, não tem a ver com tribal? Qual que é essa relação? Tem absolutamente tudo a ver. Se a gente for parar para pensar, existe uma certa ordem cronológica, digamos assim, de como o tribal foi desenvolvido, né? Ele tem origem nos Estados Unidos, né? E ele começou a partir da década de 60. E aí a gente tem três mulheres aí que são importantíssimas para o que é o tribal hoje, que é a Jamila Salimpour, começou com ela, depois a Masha Archer, depois a Carolina Nericchio. E a gente vai falar especificamente da Masha nesse aspecto. Então, falando aí da Masha, a gente tem esse período histórico que é no final dos anos 60 início dos anos 70, que é justamente esse período do feminismo de segunda onda. A Masha tinha esse aspecto desse movimento político com ela, né? A Masha, ela foi aluna da Jamila, e nesse período que ela estava, depois que ela foi aluna da Jamila, né? No período que ela estava trabalhando com dança, ela tinha toda essa pegada, ela já tinha esses ideais com ela, né? E ela tinha uma percepção que certamente não devia ser só dela, de que nos Estados Unidos, naquele período específico, as dançarinas de dança do ventre eram muito objetificadas para o olhar masculino. E isso incomodava muito ela, porque ela achava que a dança do ventre era uma dança muito nobre, era uma dança muito bonita, que tinha que ser valorizada, era uma forma artística de muito valor. Então, ela começou a trabalhar alguns aspectos, né, tanto da parte da estética, quanto da parte da filosofia de grupo, quanto da parte da técnica, para justamente trazer para a mulher esse empoderamento. Essa palavra está um pouco esvaziada, mas é exatamente isso mesmo. Então, assim, do ponto de vista estético, ela mudou o figurino, ela trouxe um pouco mais de roupa, né? Elas começaram a dançar com calças pantalonas, começaram a dançar com aquelas blusinhas, que é o choli, que a gente usa até hoje em ATS. Começaram a usar turbantes, ela queria evitar um pouco a questão do cabelo solto. A joalheria, uma joalheria bem carregada, uma joalheria nobre, para trazer realmente um aspecto mais impactante para a audiência, digamos assim. A parte da técnica em si, ela começou a alterar a questão da postura. A gente tem uma postura, né? O tribal tem isso até hoje, uma postura um pouco com o peito mais erguido, os braços quase sempre estão bem altos, o que já traz por si só uma simbologia mais imponente, né? Uma mensagem. Quando a gente chega no palco levantando os braços, é uma mensagem totalmente diferente quando a gente está com os braços um pouco mais baixos. E a questão da filosofia de grupo, que eu considero maravilhosa, que naquela época era muito comum as dançarinas de dança do ventre, quando dançavam em restaurantes, por exemplo, faziam os solos e aí tinha tipo uma competição entre dançarinas, sabe? E ela se incomodava muito com isso, ela queria que as mulheres dançassem em grupo, uma valorizando e apoiando e apreciando a dança da outra, né? Ela queria que as mulheres realmente tivessem uma espécie de camaradagem, uma sororidade ali, de uma apoiar a outra mesmo, fortalecer, né? Então isso começou a acontecer também, ela trouxe isso, né? Essa questão do grupo, que é muito forte, especialmente de mulheres, porque a maioria são mulheres, né? E isso ficou no estilo, ficou com a Carolina, que era aluna dela e depois criou o ATS, ou Fat Dance Belly Dance Style, e se mantém até hoje na filosofia do estilo, né? Pelo menos a gente tenta aí manter esses aspectos todos que são super importantes.